Pronto, ao vivo, na live da Rama, como combinado, segunda-feira, dia 24 às 19, e chamando as convidadas. Da saúde masculina, um pouco diferente hoje, né? Vamos falar de saúde masculina. E óbvio que qual é o papel da mulherada nisso, né? Boa noite, Oi, Si, tudo tudo bom? Boa bom? noite. Como é que você tá? Eu Oi, doutora. vim aqui de Olá. azul, vim aqui azul e branco, entendeu? Eu tô de azul. Saia azul, saia azul. Ó, maravilhosa. Todo mundo de azul aqui. Eu também tô de azul aqui, ó. Tudo azul aqui. Para celebrar esse momento, né, doutora? Super Oi, importante. doutora, prazer, tudo Olá. bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada por mais um convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. E olha que sabe, né, que a senhora é a nossa preferida, né? A nossa favorita, né, Simone? Não é por Sempre. nada, não. Não é por nada não, né? É por tudo, na É, verdade. Por por tudo. tudo. Sempre que tiver alguma coisa que esteja relacionada com a saúde, a senhora vai ser Estou nossa à convidada, viu, disposição. A gente doutora? tem todo mês um momento de conscientização, se a gente for pensar, né? Não Tem, é? É tem outubro verdade. rosa, novembro azul, tem dezembro laranja e por aí vai. É isso aí. Olha só a escola do mecânico de Uberaba. O Gui entrou, que legal, Gui é do time aqui da Insight, coisa boa. Gente, vamos lá, deixa eu só contextualizar por que que a gente está aqui fazendo esse negócio tão diferente hoje, que é uma live para falar da saúde do homem, né? Bom, a gente esteve junto recentemente no AMA Next, que foi o primeiro grande evento autoral da AMA, e lá a gente se comprometeu, através disso daqui, ó, quem estava lá no evento, né? Recebeu na saída, viu, doutora? Recebeu na saída uma lembrancinha, além de outras tantas lembranças dos patrocinadores que todo mundo recebeu. Mas um lembrete, sabe? Um lembrete para a saúde, para o Novembro Azul. E nós nos comprometemos lá naquela ocasião a fazer uma live sobre o câncer de próstata, Que sobre legal. prevenção e sobre como é que a gente lida com ele também, né, doutora? Que E mesmo. nada mais apropriado do que chamar uma super especialista, que é a doutora Natália Ferreira Vaz. A doutora eu vou passar aqui, doutora, o seu currículo rapidamente, e se por acaso eu esqueci alguma coisa, deixei de falar alguma coisa, a senhora vai me corrigindo, tá bom? Complemento, pode Então deixar. vamos lá. Nos A doutora, complemente. doutora Natália Ferreira Vaz é oncologista clínica da Oncologia DOR, que é o Hospital Biocor, que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. É oncologista clínica também do Instituto de Oncologia da Santa Casa de Belo Horizonte. E foi residente de oncologia clínica e pós-graduada em cuidados paliativos pelo Hospital Sírio-Libanês daqui de São Paulo. Então, é uma honra para nós ter um currículo desse, né, com a gente. E, doutora, embora a AMA seja uma associação focada nas mulheres, a gente tem muito claro na nossa cabeça que toda mulher tem um homem que representa muito para ela, ou vários, né? Vários, eu Com acho que não é. certeza. Vários, né, Simone? Eu tenho vários. Então. Aqui é casa de meninos. É aí a casa de menino. Eu ia falar isso, viu, Simone? Peraí que eu já vou chegar em você. Então, a gente tem um pai, a gente tem um irmão, um tio, um primo, um professor, né? Um líder na empresa, nos negócios da gente, um sócio. Com certeza a gente tem mais de um homem na vida da gente que teve uma importância, que tem uma importância. E que a gente precisa, como mulheres que somos e cuidadosas, né, que faz parte até do nosso DNA, fazer lembretes, né? Ó, se cuida, está se cuidando, né? Olha só, deixa eu te dar algumas dicas. Eu acho que quanto mais abastecida de informação a gente tá, mais a gente pode auxiliar quem a gente ama, né, Simone? E eu acho que começa essa coisa que a Carla falou, né? De informação, de carinho, de cuidado. Entre as mulheres é uma coisa muito natural, né?
É uma Sim. mulher entende muito da mulher, a gente fala com a outra, uma, porque tem cólica, tem TPM, já é um assunto, vamos dizer assim, mais aberto. E mesmo no mundo moderno, dito moderno, ainda se há, eu sinto não é tabu, né? Mas não sei se é preconceito, eu não consigo identificar a palavra, mas a intimidade, essa palavra. Não se tem essa intimidade, porque se fala uma brincadeira. A gente até sabe que da brincadeira se fala as verdades, mas é um assunto muito sério, né? Então É, eu acho que é importante, por exemplo, é difícil para mim, por exemplo, eu tenho pai, marido, dois filhos, sobrinho, segmento automotivo, muitos homens na empresa, mas assim, chega para assim, olha, você fez seu exame, você sabe o que é, não é uma coisa que a gente chega e fala. Agora a mulher a gente já fala, gente, minha vizinha é, descobriu um câncer de mama, vamos fazer, todo mundo sai para fazer, entendeu? é. A polaridade disso, a diferença. É verdade, total verdade. E aí, antes de fazer a primeira pergunta, Simone, para a doutora, eu preciso fazer um agradecimento primeiro a quem está aqui com a gente, né? A quem resolveu participar dessa live, dizer que a gente vai ficar algum tempinho aqui junto, que dá para chegar. Dá para convidar também. E a Tati, querida, né? A Tati, que é uma associada da AMA, que é da Retífica Juliano, e que fez essa ponte, né, doutora, mais uma vez, né, com a senhora, né? E ela que foi aí uma tremenda colaboradora para que tudo desse certo hoje. Então, Tati, um beijo, muito obrigada, viu? Doutora, a Vamos lá. Simone acabou de falar a palavra aí, né? Por que que homem ainda, ou melhor, não sei se é homem, por que que existe ainda tanto tabu quando o assunto é câncer de próstata? Eu acho assim, ainda existe, a gente fala que isso tem mudado. Eu acho que a nova geração tem se mostrado mais cuidadosa. Eu acho que o tabu vem diminuindo. Eu vejo, tipo, hoje homens mais jovens falando assim, nossa, tá na hora já, preciso ir no meu urologista, né? E, então eu acho que é algo que tem mudado, mas eu acho que é um tabu muito grande. Em especial por causa de um dos exames que se usa para rastreamento do câncer de próstata, que é o toque retal, né? Então existe um certo preconceito, muitos falam na brincadeira, brincam, fazem piada disso, que eu acho que é uma maneira assim de deixar mais leve, Fica mas mais ainda existe descontraído, um né? certo, mais descontraído, mas ainda existe um certo preconceito. Eu vejo que a população mais idosa tem um pouco mais de dificuldade com esses exames, com esse rastreamento, talvez até pela forma que essa população foi criada, né? E a gente entra numa nova geração que a informação é mais fácil. Eu acho que a live é importante porque às vezes a informação que a gente vê na internet, ela ainda existe muita fake news e às vezes a pessoa não sabe procurar essa informação de forma adequada, mas eu acho que o principal preconceito é pelo principal exame, de um dos principais exames que a gente vai falar aí do rastreamento do câncer de próstata, que é o toque retal, que ainda existe muito preconceito frente a ele. Ah, Pensando tá. assim, Pensando assim, no geral, o toque retal é um exame que é simples, rápido, indolor, apesar de todo mundo achar que é doloroso ou desconfortável, mas numa posição rápida, e normalmente eu tenho um urologista que brinca assim, olha, fala para o paciente contar até 10 que já acabou, entendeu? Então não é algo demorado, é algo rápido e que ajuda muito a gente nesse rastreamento. O Tá. que é interessante, assim, que eles sempre falam pra gente, né? Nossa, a medicina tá tão moderna, tem que fazer um teste desse. Todos eles falam a mesma coisa, né? Não tem um exame de É. sangue, não tem um ultrassom, né? Então todos falam a mesma coisa, né? Mas E aí minha parece que hoje pergunta, tem, né? realmente tem que ter um conjunto de exames? É necessário. Eu queria muito falar assim, tem um exame que é único e resolve. Então, o toque retal, isoladamente, ele não é o exame sozinho adequado. Isso E que eu a acho que eu gente queria usa, saber. no geral, dois exames. O toque retal é um desses exames e o outro exame que a gente conhece, que é o exame de sangue, que é o PSA, né? Que é o Uhum. antígeno prostágeno específico. Ele ajuda, mas a gente tem que entender por que é a necessidade da união desses dois exames, né? Porque o toque retal o urologista faz rapidamente, às vezes até proctologista pode fazer, mas no geral eu oriento os homens para procurar o urologista para essa avaliação do câncer de próstata e ele faz o toque retal lá rápido e a gente consegue avaliar, porque normalmente os cânceres, quando eles estão mais avançados, eles podem ultrapassar ali a cápsula, e aí quando o urologista faz o toque, ele consegue identificar uma área mais endurecida, um nódulo, algo do tipo.
tá? E o PSA é um exame que tem a ver com a próstata, né? Que é esse antígeno prostático específico, mas ele pode estar aumentado em alterações benignas, como, por exemplo, infecção de urina, uma prostatite. Então, em outras alterações benignas, o PSA também pode estar alterado. Então, os dois exames em associação é que ajudam a gente, né, a fazer o rastreamento e identificar suspeitas para câncer de próstata. E entra outros exames nessa jogada, né? Carla, eu não sei como é que é aqui a nossa live, minha gente, né? Mas eu vou ser um pouco direta, meu povo. Estão todos preparados, né? Então vamos lá. Doutora, eu sei assim, olha que interessante, né? Na altura minha, dos meus 50 e poucos anos, a pergunta que a pessoa vai fazer. Então, assim, Pode se, ser eu direto. imagino, se é minha dúvida, é de muitas, muitas outras pessoas. Sim. Então, assim, o exame do toque, como é feito? O que é exatamente? O que é para sentir? Se é uma coisa, é uma bolinha, uma coisa mais dura? Não, porque nós mulheres a gente faz o Papa Nicolau, que eu Uhum. garanto para vocês, meninos, que é muito mais demorado, dolorido, etc, 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 etc. Mas assim, porque vai ter muitos jovens aqui que ainda não faz esse exame, que eu acho que é acima, se eu estiver enganada, de 40 anos, não é isso? Posso explicar isso um pouquinho também. Também quero. Então, assim, eu quero que você explique a que idade, assim, para quem estiver Mais vendo informação. agora ou ver essa live depois, para a gente, assim, hoje é o dia de desmistificar isso, entendeu? É igual quando a gente vai dar vacina em criança, que aquele pum, já foi e fica falando que vai chorar, porque vai doer e não dói. Então, assim, vamos desmistificar isso. Perfeito. Vamos lá. A primeira coisa que eu falo é quem que é o primeiro especialista? Os pacientes vão chegar no oncologista, que é a minha especialidade, quando o paciente tem o diagnóstico. Mas quem é o Hum, especialista que devo buscar? O especialista que os homens devem buscar é o urologista para essas informações. Normalmente a recomendação é em torno de 50 anos para a população geral. Então, ir uma consulta com o urologista para poder passar o histórico familiar e tudo para essa avaliação inicial. E em pacientes de origem afrodescendentes, negros e com história familiar, a gente recomenda entre 40 e 45 anos. olha, não Essa sabia dessa avaliação mais informação. Eu também precoce. não. É. E aí, como que o toque retal é feito? Normalmente é com o dedo mesmo, a luva, né? O médico vai colocar a luva, o homem vai ficar numa posição, tem várias posições possíveis, mas pode ficar posição de quatro, posição de lado ou com as pernas para cima. O urologista passa um anestésico no dedo da luva e rapidamente introduz, faz o toque e avalia se tem nódulo ali. Além da avaliação da próstata, nesse exame, o médico pode avaliar, por exemplo, também na região retal se tem algum pólipo, algum nódulo Hum, suspeito, né? Então, além da avaliação da próstata, a gente já consegue fazer uma avaliação do colo porque a próstata do reto, né? tá bem naquele, neste Região do local, reto. no reto. Tá no Ah, reto. Ele fica entendi. assim, ele fica, na verdade, a próstata, acima da próstata fica a bexiga e atrás da próstata o reto. Então, é uma maneira Entendi. melhor de a gente conseguir identificar, tá? E realmente, Perfeito. por que que o toque retal a gente fala? Porque a gente tem outras doenças benignas, como eu falei, hiperplasia benigna da próstata, ela é mais comum nessa região mais central, que eu falo, mas mais de 70% dos cânceres, eles são mais periféricos, então eles são mais nessa região capsular que a gente consegue identificar melhor no toque retal. E vamos combinar que, graças a Deus, que fazendo um exame como esse é possível detectar através de um nódulo, porque, né, existem outros cânceres que, Não dá. se você não tocando, você não vai sentir, É, você não vai perceber, porque eles estão em tecidos mais interiores, né, do corpo, e esse não, né? é o que a gente Então, fala, né? O que tem rastreamento é tão bom quando a gente tem uma forma de rastrear, porque tem tumores exatamente, porque a gente não tem benefício em rastrear, a gente não tem indicação de rastrear exatamente isso, né? Então, na próstata a gente tem, então a é. importância E o da que que é? Um junção. exame de 10, 15, sei lá, estourando os 20 segundos que você antecipa um diagnóstico, né? Você faz uma leitura ali do paciente, né? Ô, doutora, que outros exames, além desse do toque retal, existem? A senhora acabou de falar do exame de sangue. Existe, por exemplo, algum exame de imagem que pode entrar nessa, nesse, Esse rol de no exames. conjunto de diagnóstico? Então, o exame de rastreamento, no geral, são esses dois exames. E quando a gente tem suspeitas, a gente tem alguns outros exames que podem ser feitos, né? Hum. Um deles é no caso de suspeita, a gente pode fazer biópsia da próstata,
que também, no geral, ela é usada um ultrassom, né? Forma de Tá. ultrassom guiado na região retal. A Tá. outro exame que a gente tem é uma ressonância da próstata direcionada para a próstata. Quando a gente quer ver, entendeu? Tem uma suspeita e quer ver uma área, a gente consegue às vezes ver pela ressonância a área nodular, que aí pode até guiar a biópsia melhor para a gente, porque na ressonância às vezes a gente tem uma imagem nodular, suspeita, e a gente tem até umas certas classificações na ressonância, e ela ajuda a gente a entender esse nó a região do nódulo e o melhor local para biopsiar. Doutora, Legal. como a gente, como a gente não é especialista, obviamente, nada disso, inclusive eu fiz turismo, minha pergunta é, nada a ver, de novo, mas Nada a que é ver, o que não. É todo um mundo monte, você quer, falou, um monte de que gente todo tem a mundo mesma quer saber, dúvida. mas parece o óbvio, mas eu sempre falo que o óbvio tem que ser dito, né? E esse exame de imagem não tem nada a ver com colonoscopia, que é para outra coisa. A colonoscopia é um exame de rastreamento, também entra como rastreamento para homens e mulheres a partir de 45 anos, para diagnosticar os cânceres de colo, intestino, né, e colo. Ah, vai por outro caminho, digamos assim. É. É. Ô, São doutora, outros, isso é um outro exame e para uma outra avaliação. Entendi. doutora, e assim, o mulher, a gente sempre escuta, né? No mínimo uma vez por ano você tem que ir à ginecologista para fazer os exames de rotina, para saber se está tudo certo, aí faz lá mamografia, papalinha Nicolau, etc e tal. No homem é aconselhável que se faça o mesmo tanto? E que periodicidade seria essa? Vamos lá, então. Como eu falei, a data para iniciar esse acompanhamento é essa que eu falei, em torno de 50, 45, 50 anos, a população geral, e nos mais jovens, 40, 45, nos que têm história familiar e afrodescendência. E aí vai de acordo com o urologista mesmo, não tem aquela frequência, olha só para você ver, não tem aquela frequência que tem que ser exatamente um ano, entende? O urologista vai identificar essa necessidade, uma maior risco do paciente, né? Talvez, por exemplo, o paciente fez, vamos supor, um toque retal e um PSA e tudo muito tranquilo, ele pode dar um espaço maior para esse paciente, vai depender muito dessa avaliação mesmo. Agora não, às vezes tem um paciente que precisa de um cuidado mais próximo, ou tem essa história familiar mais relevante, aí precisa ser acompanhado mais de perto, talvez anualmente, né? Mas Certo, é muito uma avaliação individualizada mesmo, que o tá. urologista vai fazer de cada. E tá. O câncer de próstata, vamos imaginar que você tem uma ocorrência na família, né? Aliás, estou vendo muitos homens aqui nessa live, feliz de vê-los aqui, tem um monte de gente conhecida. Parabéns, Jason, o Silvio tá aqui, o pessoal da Escola do Mecânico tá aqui. Tá em peso. É muito legal vocês terem entrado, sejam super bem-vindos, viu? Mas a minha próxima pergunta é: alguém que tem um antecedente na família precisa ter mais cuidado, não é? Sim, sem dúvida. Sem Tanto que esse dúvida. acompanhamento já começa mais precoce, né? E Tá, muito provavelmente esse paciente vai acabar tendo indicação de acompanhar tá. com um Mas PSA e toque. o paciente, se ele tem um. Lógico que muda de pessoa para pessoa, mas no início, se for um câncer maligno, um câncer maligno, no início, ele sente dificuldade para fazer xixi, ou ele sente alguma dor, ele tem febre, ou tem gente que quando descobre já está super avançado e assim não tem problema de ereção, nem de nada. Tem algum problema assim que envolve que a pessoa fala assim, eu vim no médico, eu tô achando estranho isso. Então vamos começar. Por que o rastreamento é indicado? Porque se a gente for falar em cura, quanto mais precoce a gente diagnostica o paciente, maior a chance de cura dele. E como que esse paciente é diagnosticado mais precoce? Assintomático. No geral, esse paciente não vai ter sintomas. Se a gente quer diagnosticar precoce, Nossa, que vai ser raro esse perigo! paciente ter sintoma. Então, isso acontece. Quando a gente está falando de uma doença mais localizada, a gente tem alguns sintomas que, inclusive, podem se confundir com uma hiperplasia benigna da próstata, né? Que é um tumor benigno inchaço. da Um próstata. aumento. Exato. E quais são esses sintomas? Um jato mais fino da urina, uma dificuldade para urinar. O paciente começa a perceber que ele acorda mais vezes à noite para urinar. Né? Então, esses podem ser sintomas só de hiperplasia benigna, mas chama atenção porque tem alguma alteração aí. Então, Então a pode gente ser um tem, câncer? tem Pode. os dois extremos. Tanto a menos urina quanto mais urina podem ser. Tudo aquilo que sai do
o que do seria o canal. normal, né? Do, Aham. do, do normal tem que prestar atenção. Tá fazendo pouco xixi, gotejando, ou tá fazendo muito, Na mais verdade, não é que o vezes. paciente está fazendo muito mais urina. Ah, Normalmente, ele tem não? que ir mais vezes para Mais vezes. esvaziar. É A menos mais vezes, quantidade, É, mas mais mais mas não quer vezes. frequência. dizer que vai ter mais urina. O que acontece? Vou colocar aqui minha mão para tentar entender. A uretra do homem passa aqui entre a próstata, né? Então, tem uma parte da uretra que aqui dentro, né, passa entre a próstata. E aí, quando a gente tem ou um tumor que está comprimindo ali, ou uma hiperplasia, que é um crescimento benigno da próstata, pode comprimir essa uretra e causar esses tipos de sintomas que eu tô falando, né? Outros que chamam atenção, sangramento no sêmen, né? O sangramento na urina também tem que chamar atenção. Pode ser outros diagnósticos diferenciais, mas qualquer coisa que é fora do habitual tem que procurar o médico, né? Não é normal ficar com esse tipo de sintomas. Nos tumores mais avançados, que é a maioria dos tumores, quando está em fase mais avançada, né? Que é quando a célula saiu e foi para outro órgão, acontece. No geral, isso é muito comum dos tumores de próstata, a gente ter metástase óssea. Então, esse paciente pode ter dor, Nossa. dificuldade para andar ou dores ósseas. E aí eu conheço vários pacientes que diagnosticam nesse momento, porque começa a investigar com ortopedista, às vezes, por causa de uma dor na coluna, e na hora que vai ver, o problema não é necessariamente da coluna, né? É o tumor da próstata que levou uma metástase no Gente, osso. informação importante essa. Essa eu É, também não sabia. Eu tô aprendendo coisas que eu não. Ó, aqui é casa de menino, não sabia nada disso. Então, é. o câncer da próstata pode levar, geralmente, se não for cuidado, for maligno, a um câncer ósseo, é isso? Na verdade, é uma metástase óssea. É um Metástase, câncer Metástase, né, da no caso. É próstata metástase, que foi isso. pro... Exato, uma metástase óssea. Nossa. Está muda, Carla? Tá no mudo. Carla, está muda. Carla, você está muda. Agora Continua muda. Ah, então voltei. já Agora voltou. voltou, voltou. É. Muito bem. Então, vamos. Agora, será que a gente deixou de falar alguma coisa que faz parte dos exames de diagnóstico E dos Então, sintomas? e dos acho que os sintomas? sintomas são os principais que eu falei, né? Do assintomático, dos sintomas urinários, que a gente pode ter, e do mais avançado, que é das metástases, acho que são os principais. Entender que quando assintomático a gente diagnostica precoce, maior chance de cura. E o tratamento é um tratamento que impacta mais nesse homem também. Aí vem, né, essa parte que é importante, que o homem não gosta de ser dependente, gosta de ter sua independência. Quando a gente trata um tumor inicial, normalmente o paciente passa só por uma cirurgia. Hoje a gente tem vários tipos de cirurgia. Hoje tem a robótica, né, que é um tipo de cirurgia também. O paciente pode fazer só a radioterapia. E até o impacto, os efeitos colaterais desse tratamento acaba sendo melhores. Se a gente pega uma doença mais avançada, a gente precisa fazer, às vezes, a cirurgia junto com a rádio, junto com o hormônio, né? Que impacta mais, assim, os efeitos colaterais vão ser maiores nesse paciente. Ou numa doença mais avançada, quando a gente fala de um tumor metastático, a gente fala de controle da doença, né? A gente fala mais uma doença curativa, mas a gente tem que pensar que mesmo nos pacientes mais idosos, a gente faz hormonioterapia, às vezes quimioterapia, e a gente tem poucos efeitos colaterais. Então, mesmo em pacientes mais idosos, tem recomendação, às vezes, de tratar esses pacientes com uma doença mais avançada, com impacto muito grande. A gente vê uma sobrevida muito grande, esses homens vivendo muitos anos, mesmo quando com o diagnóstico de doença mais avançada, porque tem uma característica dessa doença mesmo, de ser uma doença que responde bem aos tratamentos, né? Então, acho que isso é importante. Muito legal. E, doutora, existe algum tipo de medicamento, por exemplo, de uso contínuo ou não, que pode camuflar eventuais sintomas? Vou colocar alguém que tá, um homem que está tomando um diurético, por exemplo. Ele vai urinar mais vezes. O que esse medicamento provoca no mecanismo todo pode ser confundido com, ou ele pode esconder um eventual sintoma do câncer de próstata. A senhora falou de urinar várias vezes, né? Alguém que está tomando diurético vai urinar várias vezes, né? Uhum. Então essa pessoa precisa ter uma atenção. O que tem que fazer? Eu acho que é atenção mesmo, né? Porque, na Tá. verdade, o que você falou, às vezes quem tá tomando um diurético vai ter um acompanhamento médico, tudo isso. E entender se isso está fora do seu padrão, né? Ah, eu tomava diurético antes
eu acordava uma vez à noite, agora eu tô acordando 3 e eu vou fazendo esforço para urinar e tenho dificuldade para urinar. Então, se mudou o hábito, né, daquele paciente, ele deve se atentar. E os pacientes, por exemplo, que acabam já tendo acompanhamento, os pacientes, por exemplo, que usam medicamentos para hiperplasia benigna da próstata, são pacientes que acabam que já estão acompanhando com urologistas, têm esse acompanhamento muito próximo, eu acho que o uso da medicação não impacta, né? Porque às vezes eles usam alguma medicação para reduzir esses sintomas que eu falei, né? Mas Entendi. porque a causa deles é diferente, não é o câncer, né? Tá. Mas Mas eles nesse são muito caso, existe algum outro além do diurético que poderia. É remédio de uso contínuo. As pessoas, sei lá, principalmente, sei lá, homens, a partir de uma determinada idade, começam a fazer uso de medicamentos para o hipertensivo, ou para diurese mesmo, e Até para outros. ereção mesmo, alguém que É, toma uma coisa também. contínua também existe. E aí? Não tem nada Não. comprovado de nenhum medicamento que impacta nisso. É entender esses sintomas, por exemplo. Às vezes o paciente que não tinha disfunção erétil começou a ter e precisou de usar esse remédio, ele precisa avaliar, ter uma avaliação, né, médica. Então eu acho que Precisar ter se tem avaliação, precisa. sintoma, Agora, se exato. vão fazer é outro Outra capítulo, história, né, né? Simone? É. Mas é entender isso, que se você está precisando usar esses remédios, você precisa de uma avaliação médica. Que tem uma coisa Tá. diferente no seu corpo. Mas não que o remédio mascare, vai mascarar por quê? Ele tem uma disfunção erétil. Então ele começou a usar, ele vai melhorar a disfunção erétil, mas ele procurou a causa daquilo ali. É, Entendi. Então, essa é a talvez minha nesses dúvida. casos o homem se sinta mais curioso e queira entender o que está acontecendo, né? Não Mas pela acho que é motiva, isso. mas acaba que seja, que é um motivador para buscar um médico também, Sim, né? acho que tem que ser. É, Se não é, tem que ser. E aí, posto tudo isso, a gente falou de, de como é que a gente previne, de exames, né? E geralmente, como a doutora falou, não tendo nenhuma característica de antecedente na família, não sendo afrodescendente, geralmente tem que fazer após os 50. Uma pessoa ainda está nova Menos após os 50. 50, mas é vamos dizer que verdade. já andou metade da vida. Então, Uhum. assim, se nessa outra metade da vida não for atrás e, assim, achar isso e demorar para achar, é pior do que a gente fala da prevenção. Isso que é importante, porque depois dos 50, 55, 60, é difícil alguém não tomar um remédio para pressão, não tomar um remédio para diabetes, para Pois alguma é, coisa que não. Porque a gente, o hormônio do crescimento foi embora, os negócios tá tudo, tá meio ladeira abaixo, devagar, mas estamos descendo a montanha, né? é. Então, assim, por isso que a insistência, olha, gente, como é interessante. Não tem sintoma, a pessoa não sente nada, e a gente e é uma doença que dá geralmente depois dos 50, porque tem muito câncer que dá com 15 anos, com 20, 25, mas a pessoa, quanto mais jovem, eu imagino que é muito mais fácil o tratamento de curar por conta dos hormônios, da vitalidade da juventude. Então já é uma doença também que dá no meio da vida para frente. Então, assim, meninos, é importante isso. E aí a gente viu uma pergunta aqui, da onde que as pessoas, assim, da onde não, como que as pessoas podem buscar ajuda, a não ser só em hospitais particulares, igual a doutora que trabalha assim com várias redes, onde as pessoas podem buscar apoio, os homens podem buscar apoio, lá colocar um www e procurar apoio aonde, o SUS apoia, como é que são os programas? Sim, Isso. normalmente no SUS a gente tem essa avaliação, às vezes pode ser feito até, a gente fala, né, do especialista. Você está falando, não é de quem tem diagnóstico, é para rastrear, não é isso? Só para Isso, que a entender. pessoa fala assim, Isso. ó, tenho 50 anos, quero fazer uma avaliação. Como que eu faço? Ó, eu tenho um plano de saúde, eu não tenho plano de saúde. Que caminho que toma quem tem plano de saúde e quem não tem plano de saúde? O que que faz? Você, vou começar, porque a gente que é Sim, mulher, quando menstrua, já começa em algum lugar, né? Então, É, vamos dizer que eles comecem com 50 anos e em algum lugar. vamos lá. 50 anos se não estiver sentindo nada. Se estiver sentindo alguma Isso, coisa, fala isso. de rastreamento. Sintoma, tem que procurar avaliação médica. No SUS que a gente tem essas avaliações iniciais de pacientes assintomáticos, a gente tem isso na UBS, né, que é as unidades básicas de saúde, né, ou os postos de saúde que a gente fala. Ah, eles Então, tentam isso. tem avaliação médica, então tem médicos da unidade básica de saúde que podem fazer essa avaliação inicial de rastreamento, pedindo PSA, até mesmo estou fazendo toque retal, esses médicos normalmente conseguem fazer, e, se necessário, ele vai encaminhar para o especialista, que é o urologista, para acompanhar esse paciente, tá? Isso no SUS. Se a gente vai falando do plano de saúde, né, quando a gente tem cobertura,
Tem uma avaliação direta com o urologista mesmo. Lá no Urologista meu mesmo. hospital, por exemplo, no hospital que eu trabalho, tem a parte de consultórios. Então lá tem um urologista atendendo. Então o paciente pode ir direto ao urologista, né? Porque no SUS a gente sabe que a demanda por urologista ou médicos especialistas é mais difícil. Então fazer o rastreamento às vezes com esse médico é mais difícil. Só que eles não vão deixar de fazer o rastreamento, eles conseguem fazer isso na UBS. Né? Agora, na saúde suplementar, o paciente pode direto procurar o seu urologista para uma avaliação inicial. Tá. Entendi. Doutora, o câncer de próstata, o que que ele representa no percentual dos cânceres que acometem Boa o, pergunta. Vamos para o, os números. vamos para os humanos, assim. Que representatividade ele tem? Por exemplo, na mulher a gente sabe que o câncer de mama é muito comum, do útero também é muito comum, né? Eu não saberia dizer o percentual, talvez a senhora saiba. O de próstata é quanto, de 100% dos casos de acometimento de câncer, quanto é o de próstata? Então, a gente sabe que é o mais comum nos homens, o câncer de próstata. E se a gente for pensar em números, a incidência que a gente espera do câncer de próstata no ano de 2025 é mais de 70 mil casos novos de câncer. Né? Dos Em cânceres de próstata 2025, em para um ano. 2025. É. Só de próstata. Isso é quantos por cento? Mais E de daí, 71 mil, 70, em torno de 71 mil casos novos. não, isso que foi que É as em pessoas torno de souberam, né? 30% em torno de 30% dos cânceres em É homens. bem observado, né, Simone? Não querendo ser, né, do apocalipse, nada, mas É. assim, dos Diagnosticado. diagnosticados. Porque tem muita gente que vai saber, igual a doutora falou, quando já está no osso, já está em outros lugares, não, E não tem assim, noção. infelizmente, ainda é mais comum que a gente imagina. Assim. Eu É. tenho vários casos encaminhados pelo ortopedista, que a pessoa começou com dor no osso, de coluna, e foi procurar o ortopedista. E aí sim o diagnóstico apareceu. E não é um nem dois, são muitos casos. Então, assim, normalmente é na população mais idosa que eu tô falando, que eu tenho homens mais jovens que eu diagnosticam mais precoces, mas assim, ainda é uma incidência muito triste a gente ver isso, né? De chegar nesse momento. Tá. Então, para ficar bem, bem, bem registrado mesmo, né? Então, óbvio que se houver um caso de câncer na família, já nem espera nada, não espera 50 anos para investigar, já vai fazendo os diagnósticos periódicos, As né? avaliações periódicas. Isso. Fora isso, fora as avaliações periódicas, observar, né? Como é que Qualquer está o xixi, sintoma, né? Tá muito recorrente, não tá recorrente, como é que tá o volume? Qualquer coisa que saia do eixo do normal ficou diferente, precisa já, reavaliar. já vai, não espera, né, gente? Não pode esperar, né? Tem que cuidar. O Marcelo Gabriel aqui, Simone. E um monte de gente conhecida. Oi, Marcelo. Um monte de gente Marcelo Gabriel, conhecida. maravilhoso. Marcelo Gabriel, qual é a pergunta capciosa que faremos para a doutora? Manda uma pergunta, Marcelo Gabriel. Muito bom. E me fala uma coisa, doutora. Claro. É, os tratamentos hoje em dia, se o câncer é diagnosticado rapidamente, por onde é que se começa um tratamento? Então, aí a gente tem essa suspeita, faz o diagnóstico, aqueles exames que eu falei, né? Pode passar para ressonância, biópsia, a biópsia vai vir um diagnóstico para a gente. A gente tem N possibilidades de tratamento. Uma delas, quando eu dou aula, né, faço slides, assim, eu brinco, porque quando a gente pega uma doença também, às vezes, muito inicial, a gente tem uma classificação nessa biópsia, que é um Gleason, uma classificação lá da biópsia. O Gleason 6, que é muito baixo, que fica lá entre 6 e 10. O Gleason 6, um paciente com PSA baixo, um paciente idoso, a gente pode só acompanhar esse paciente, por exemplo. Não necessariamente esse paciente vai precisar de uma cirurgia e de um tratamento. Desde que Olha seja um só. paciente tranquilo para fazer isso, que esteja tranquilo com observação e acompanhamento, e tem que ser um paciente que realmente seja fiel ao acompanhamento. A gente vê que muitos homens fogem do médico. Esse homem não pode fazer essa vigilância, né? Porque ele não é vigilante, ele foge do médico. Então tem que ser um homem que faça o acompanhamento certinho. Então essa é uma das possibilidades. E os outros tratamentos, acho que eu citei alguns, né? Da cirurgia que a gente tem, que é para Sim. prostatectomia, né?
O outro tratamento possível, isso que eu tô falando de uma doença localizada, é a radioterapia também. Acho que a gente falou um pouquinho, até porque na mama Falamos. pode usar a radioterapia. É, e em alguns casos, quando eu tomo, mesmo localizado, então uma localização, mesmo localmente avançado, às vezes a gente precisa abrir mão de mais de um tratamento. Às vezes precisa fazer cirurgia, depois da cirurgia fazer radioterapia, e junto com a rádio fazer o hormônio, né? Por um tempo, que tem início e tem fim, mas precisa fazer para diminuir a chance dessa doença voltar. Muito bom. Agora tem uma pergunta que me veio uma assim, super curiosidade. É o seguinte, o homem, ele vamos dizer, ele pode procriar para a vida inteira, né? Tinha um conhecido nosso que tinha 80 e poucos anos e arrumou uma namorada e ela ficou grávida, enfim. Quero saber, um homem que já passou por um tratamento desse, com 40, 50 anos, passou, curou o câncer, ele perde o poder dos espermatozoides, tem alguma influência ou são coisas separadas? É um pouco diferente para o homem, Os mas caninhos são separados, os canis são porque na separados. verdade a gente está lá, né? Tem a vesícula seminal, que às vezes na cirurgia da próstata, na prostatectomia, é retirada a vesícula seminal. Então tira ali a produção do sêmen, Entendi. Ah, entendeu? Ah, entendi. Então pode ser, entendi. Pode sim afetar nessa parte, porque às vezes Da pela reprodução. reprodução. Ah, entendi. Eu não ô, tinha ideia disso. doutora, a informação tá por aí, né? Tá Sempre. por aí, né? Tá por aí. Em algum lugar tem essa informação, certo? Aham. O que canais de consulta de informação a senhora recomenda para quem está ouvindo a gente e para que as mulheres também possam dar essa dica para os seus queridos, né? Então a gente estava E eu vou falando falar uma exatamente. coisa também, Carla. É uma live bem leve, bem explicativa, que pode ser enviada para os maridos. Ai, queria tanto que você assistisse essa live super, né? Tá didática e tá Tá a leve. dica, né? Essa Eu tá. Então, eu vou falar de algumas, que a ideia é isso que vocês estavam falando, né? Essas são associações de mulheres, e eu acho muito legal, tô vendo muito homem aí, mas é super legal também quando as mulheres vêm levar essa informação para casa, que muitas das vezes, acho que às vezes a mulher ajuda mesmo, né? Ela é aquela rede de É, apoio. Ai, vamos agendar sua consulta? E às vezes a mulher vai lá, agenda, olha, a data é tal, sua consulta está agendada, vamos lá, eu vou te acompanhar, entendeu? Às vezes a gente sabe que as mulheres são um pouco entronas, às vezes eu chego no consultório, o homem fica caladinho, a mulher fala tudo, entendeu? Não deixa nem o homem falar. mas Mas mulher é que nem mãe, né? Eu tenho, é, o meu irmão é pediatra e ele fala que a mãe, às vezes, ela tem que, ela interpreta os sinais que a criança dá. A mesma coisa a mulher, que com a convivência aprende tantos sinais A tô gente é falando mais assim, observadora, não tem por onde, né? tô falando nesse caso aqui, eu tô falando especificamente de marido, mas daqueles com os quais a gente convive, né? E que a gente pode ser realmente uma ajuda, uma contribuição para a saúde, né? Também, né? Também, né? Para a eu falo, saúde. lidam com homens aí, gente, tá tudo em dia, tá na hora de procurar seu médico, né? Eu acho que é isso. E a É. respeito de informação, acho que é muito bem-vinda, além da nossa live, né? Que vocês podem encaminhar para poder Isso. passar essas informações. Tem alguns sites bem interessantes hoje que a gente tem. A gente tem o Oncoguia, que eu acho que é um site muito legal. Ô, Carla, Tem depois a gente coloca esse site, deixa essa live, a gente coloca embaixo depois Vamos no colocar tudo, gente. tudo. Isso é super Tudo. importante. É. Oncoguia, eu acho que é para o paciente, eu acho que é o mais interessante. Eles têm algumas abas lá, inclusive, que falam assim: ah, o que perguntar para o seu médico, entendeu? E deixa até um roteirinho, assim, para a pessoa que está indo no médico não se esquecer de perguntar, dar informações claras, né, de forma para pacientes leigos conseguirem entender um pouco melhor sobre os diagnósticos de vários câncer, mama, próstata em geral. Tem Oncologia Brasil, mas é algo mais técnico, mas Oncoguia eu acho que é um site bem interessante para consulta leiga, sabe? Tá ótimo. Então, ó, Oncoguia, gente, né? Entrou uma Oncoguia. pergunta aqui da Vanessa. Oi, Vanessa, querida. Doutora, a pergunta é: o índice de, eu não sei se fala assim, Gleason, Visão, né? tem alguma conexão, alguma relação com o BIRADS ou eles avaliam aspectos diferentes? Não, é um pouco diferente. O BIRADS a gente usa para as mamas, quando a gente vai fazer mamografia,
né? E aí ele usa Tirades tal, dá uma avaliação do quanto aquele nódulo que está sendo visto ou aquela alteração na mamografia é suspeita ou não. O Gleason não, Gleason é uma avaliação da patologia. A biópsia vai lá, tira, o patologista olha e dá um número para aquela avaliação que ele está tendo, que é para ver o grau de diferenciação das células. Então, o BIRADS é do exame de imagem e o Gleason, né, é da avaliação do anátomo patológico da biópsia da próstata, especificamente, Entendi. que é para avaliar a diferenciação celular. Acho que é isso aí, Vanessa. Deu para pegar, né? Deu para pegar que eles são diferentes. Agora, o que Avaliam. a gente tem semelhante ao BIRADS, posso falar um pouquinho, que acho que é interessante Claro. entender essa Pode, claro. diferença. A gente tem o BIRADS, que é essa classificação na mamografia, e a gente tem um outro que é PIRADS, que é na Olha lá. ressonância da próstata, o médico vê e dá um valor de PIRADS, que é parecendo com o BIRADS da mama. Que aí ele dá uma avaliação, aquele nódulo que ele está vendo, ou aquela alteração na ressonância de próstata que ele está vendo, é mais suspeito ou menos suspeito, entendeu? Mais característica de benigno ou não. Muito Aí é bom. semelhante, tá? A Muito gente bom. aprendeu um monte de coisa hoje que Eu eu nem sabia também. que tinha. Eu não sabia de. Aliás, eu não sabia de Que 80%. bom, fico feliz de ter conseguido Ah, me Mas informar. eu não sabia desse monte de coisa, eu não sabia que podia afetar a reprodução, gente. Que maluco, né? Porque a gente sempre acha que depois dos 40, 50, a pessoa depois já teve filho, não vai ter Nem mais, não chama tem nada a atenção às ver. vezes, né? Nem é algo que a gente conecta. ah. Exatamente. E, Exatamente. doutora, a gente que é empresária, né? Simone é, tem uma indústria enorme, eu também sou, tem um monte de colegas aqui que também estão assistindo. O que que a gente pode fazer nas nossas empresas para conscientizar os meninos? Olha, eu acho que tem algumas maneiras, né? Eu acho que uma delas é fazer esse tipo de informação live, eu acho que ajuda, porque o pessoal entra e se informa um pouco. Eu não sei, assim, eu não sei como é na empresa de cada Aí pessoa. eu vou falar, na Mobiliza, ele foi proctologista semana passada e nós fizemos palestra para os meninos. Eu acho super legal. Ai, que E outra legal. coisa que a gente faz, às vezes, a gente tem feito isso, tipo, por exemplo, no hospital que eu trabalho, de tentar coletar dados da medicina do trabalho para avaliar de rastreamento, que eu acho que isso ajuda, é uma forma da gente estar entendendo se esse pessoal aí tá atento, tá acompanhando direitinho, fazendo os rastreamentos em dia. Acho que eu acho uma maneira interessante de talvez conseguir, Eu né, adorei. conscientizar. Isso é um link, o que que é isso? Tem para câncer de mama e de útero também? A gente não tem um link específico, Hum. mas é algo interessante, assim, que a gente tem uma médica do trabalho lá no hospital, por exemplo, e a ideia que a gente conversou, que era justamente isso, o que que a gente pode fazer? Vamos pensar de uma maneira da gente atuar frente aos rastreamentos, e é coletando dados mesmo, né? De entender assim, colonoscopia. A pessoa tem mais que 45 anos, já fez colonoscopia? Quanto foi a última colonoscopia? Mulheres, já fez mais de 40 anos, já fez mamografia? Não fez mamografia? Que é uma maneira de entender, olha, você tem indicação, né? De fazer esse exame. Eu acho que é uma maneira bem interessante de se pensar Eu, na empresa. eu adorei e eu acho que, Simone, como a gente tem uma vertente na AMA que está relacionada com saúde, porque a Muito gente forte. entende que a gente, como somos um ecossistema, não dá para pensar só em carreira, não dá para pensar só em profissão. A gente gosta de pensar na mulher e em todos os que estão no entorno dela, como o lato sensu, não estrito sensu, não só a gente, mas a gente dentro do planeta, né? A gente convivendo, a gente interagindo. Então, saúde é uma questão muito importante. Saúde física, saúde mental, emocional, tudo isso a gente vai levar em conta. A gente já está levando desde o nosso nascimento e cada vez está ficando mais sério isso. Então, Simone, vamos nos comprometer aqui com a doutora de fazer um contato com ela, entender direitinho como é que é Isso é essa história bacana. desse rastreio, né? Particularmente estamos falando aqui do câncer e quem sabe não surgem outros, e a gente pode contribuir
mais sementes, né, dessa coisa global da saúde aí, O que a das gente meninas e dos meninos estarem bem, né? O que a gente fala, doutora, é assim, né? Eu acho que, como várias coisas na vida, a gente faz essa live, vai ficar aqui, ou vai mandar para outras pessoas, um falar para o outro. Se a gente conseguir fazer uma pessoa se mobilizar, valeu, né? Demais. Valeu. Sem É, dúvida. É dessa maneira, porque tem gente que fala assim, ah, mas eu falei assim, se conseguir mobilizar uma pessoa, igual a gente fez lá na fábrica, o proctologista foi, falou, e eu acho super importante, como a gente falou no começo, gente, ter o outubro rosa, ter o novembro azul, e tem gente que, entre aspas, meio que se acostuma a falar, ah, vamos rosa porque tem que fazer, mas isso vira cultura. Eu acho que é. ajuda, eu sou a Eu também favor. acho, também sou. Porque Posso assim, contar? Eu faz sou por lembrar, isso que eu acho que lembra a gente, né? faz A mulher, lembrar. ela tá no É, momento, nossa, esse ano eu não A fiz gente que é exame mulher fala, ainda. será que eu fiz minha mamografia esse ano? Eu sou essa pessoa, entendeu? é. Então, assim, o homem, ele vai entrando nesse lugar. Então, assim, eu acho que é bacana, tem que divulgar, tem que cafetinho azul, fazer o dia para todo mundo ter azul, conscientizar, por que que tá indo, você entendeu? Então, eu acho isso importante. É o que Concordo, eu falei, se a gente Simone. conseguir uma pessoa falar assim, ah, eu vou, Mudar a já cabeça de um valeu. já valeu, eu também Já acho. valeu, Eu sou a pessoa concordo. também. E vamos indo lá já para os finalmente, doutora. Eu queria que a senhora deixasse duas mensagens, aqui antes da gente fechar, né? Assim, Duas mensagens. uma mensagem para as meninas, isso, expansão da consciência, como sempre diz a Simone, a Vanessa, e eu adoro essa frase. É, duas mensagens. Uma para os homens, né, que escutaram a gente, que vão escutar, porque essa live vai perpetuar. E outra, qual o papel da mulher? Como é que a gente pode ajudar? Quão importante a gente e através de que movimentos da mulher a gente pode ajudar o homem no sentido de prevenir câncer de próstata? Eu acho que primeiro para os homens, conscientização vale a vida, né? Tá aí. É, Precisa se conscientizar, porque é isso, né? Sua vida que vai mudar. E aí a gente lembrar de tudo isso que eu falei, que eu acho que quanto mais precoce, mais cedo a gente procura por essas avaliações, né, maior a chance de a gente viver bem, que eu acho que é o principal, né? Se tiver que tratar, o tratamento vai causar menos impacto, é entender isso aí. Então, a conscientização. E para as mulheres, eu acho que é para ajudar a cuidar dos homens da vida. Eu acho que a gente tem que fazer várias lives, que eu tenho várias coisas de rastreamento para falar. Mas eu brinco que, às vezes, no final das minhas palestras de Outubro Rosa, por exemplo, que às vezes é para mulher, mas que vale hoje no Novembro Azul, os rastreamentos que temos, né, dessa importância para os homens, além do Novembro Azul, lembrar do rastreamento para o colo, né, 45 anos, colonoscopia. Lembrar que a gente tem vacina de HPV para meninos e meninas de 9 a 14 anos. Então, para as mulheres, além de cuidar dos seus homens mais velhos, pais, mães, colaboradores, esposos, os filhos, que às vezes ainda são jovens, se for filhos mais velhos, então é conscientizar eles, mas os mais novos, vacinar para o HPV, que tanto homens e meninas têm indicação. Então, acho que é isso. E as mulheres estão aí, ela tem esse poder, né, de fazer essas mudanças. Mulheres são cuidadoras em potencial, então acho que é isso, cuidar dos homens de sua vida, se cuidar e cuidar dos homens de sua vida, né? isso aí. Muito Ótimo. bom. Se você quer deixar um recado? Não, eu quero dizer novamente aquilo que eu falei. Se a gente conseguir atingir uma pessoa, já valeu. E é conscientização. Eu dou muitos exemplos na fábrica de alguma atividade, falo assim, isso que a gente está fazendo, é igual quando a gente fala para filho escovar os dentes, né? Quando eles são pequenos. Todo dia precisa escovar os dentes, precisa escovar os dentes. Então, assim, quando a gente fala, gente, se cuide, não podemos cansar de falar nem para o pai, nem para os nossos maridos, nem para os nossos filhos, nem para os nossos colaboradores, né? E se tiver que falar de um jeito meio brincalhão para ser mais leve, mas que a pessoa vá. Porque eu imagino, isso que é importante falar para vocês, meninos. Você imagina você chegar num médico e ter um diagnóstico de câncer e você se arrepender de não ter ido 6 meses antes ou um ano. E aí você começa a repensar a vida que você vai deixar uma família. Às vezes você não vai deixar, mas você vai sofrer, porque assim, eu sempre falo para meus filhos, quando a gente não cuida, a gente é uma família. É a pessoa que vai se lascar, mas você vai estar lá junto com ela, né? Eu tenho um filho que é diabético tipo 1, eu falo assim, ele se cuida e fala assim, ó, se acontecer alguma coisa, tiver que fazer
hemodiálise, qualquer coisa, você que vai sofrer, mas a família sofre junto, porque a gente vai estar lá junto. A família sofre junto. Mesmo. Então, é assim, você tem que imaginar quando você ficar com um preconceito de não ir fazer um exame, você se imaginar naquela situação, na frente do médico, ele te dá esse diagnóstico e vira o arrependimento. Então, para não ter o arrependimento, vamos nos consultar. Isso que é importante, Faz por antecipação, por né? antecipação. Porque a qualidade da vida que a gente tem é a decisão que a gente toma agora. É a decisão que a gente toma Muito bem, agora. né? Então, Perfeitamente, assim, Carla. Sabe a né? Carla. Né? Que o que eu vou colher daqui 20 anos é o que eu estou construindo aqui agora. Olha Com lá, ó. Olha o Olha lá. Marcelo dizendo, ó, o pai descuidou Da diabetes da muito diabetes, morreu com uma doença renal renal crônica. crônica. É isso. Não tem jeito, gente. Tem que. E é isso, é um pouquinho todo dia, e tem que se amar. E pra gente se cuidar, a gente tem que se amar. E tá aí a Vanessa que fala muito sobre as emoções, né? Saúde emocional, é o que eu falo. Se cuide, gente, se ame. E quando a gente se ama, a gente vai lá e se cuida, entendeu? Não tenha É, medo. Tem gente que faz, não vou lá, não vou descobrir alguma coisa. e, Não e aí entenda eu essa queria, inteligência. é um e eu descobrir queria precoce. deixar, eu queria deixar um recado também, porque é possível que as pessoas ao assistirem uma live com 3 mulheres falando de câncer de próstata e falando de como é o exame e todos os detalhes que a gente falou aqui durante toda essa live, vão dar risada, vai virar piada, alguns vão fazer gracinha. Outros não, mas para aqueles que têm o costume de fazer gracinha com esse tipo de doença, com esse tipo de questão que precisa ser resolvida, eu acho que um pouquinho mais de brain, um pouquinho mais de cabeça, mais de inteligência, e parar de encarar isso como uma brincadeira, mas como um cuidado com a própria existência. Com a existência. Né? Então é isso, né? Chega, a gente já passou dessa fase, tem algumas coisas que a gente tratar como brincadeira fixou até mal. Já não tem mais nada a ver. Então eu gostaria de deixar esse recado, porque eu ainda escuto homens fazendo brincadeira com relação a esse tema, né? E só quem sai perdendo são eles mesmos. Então é por isso que a gente tem que ter esse compromisso, né? Como eu falei antes, com a saúde de quem a gente ama, e somos isso aí, né? Somos um abraço, né? Ama é um abraço. Né? É cafona Perfeito. mesmo, Marcelo, é cafona, é isso aí, é cafona. Ai, E eu Marcelo, acho que é e isso, suas frases cara. maravilhosas. Você falou super Doutora, bem. oi? Você falou super bem, e eu acho que é Ah, isso. Eu acho que se é brincadeira, se o paciente fizer brincadeira, mas ir no médico se cuidar, não tem problema. A pode ir lá brincadeira, fazer quando é feita piada. e não com quem não se cuida, que não é bom, né? Então faz a brincadeira e não se cuida, se lasca Não depois, né? É dá. isso aí, É. então. É isso. Então, Simone, deixa um beijo. Um beijo, gente. Eu adorei conhecer você, doutora. Adorei fazer essa live de saúde. Gostei muito, cara. Gostei Eu muito, acho que a gente muito. tem que fazer outras. Gostei. Gente, muito obrigada. Eu achei que foi achei, eu tenho certeza, foi maravilhoso. Muito obrigada, doutora, por senhora colaborar e transbordar na vida da gente. É isso. Obrigada. É, Boa noite. obrigada, Cê. Obrigada, doutora Natália Ferreira Vaz. Ela está no Insta também. Depois a Isso, gente se boa. coloca. Nós vamos marcar a O senhora lá arroba. no Na Ama, o seu arroba, para que as pessoas que estiveram aqui, que têm perguntas que não fizeram aqui, que queiram fazer individualmente, elas podem mandar, né, doutora? Com certeza, pode me mandar por lá, que às vezes as pessoas ficam tímidas aqui, então pode me mandar depois no Né? direct, eu respondo. Tá E assim, foi bom. um super prazer, agradeço E eu imensamente. E vou adoro o seu mandar a dica sotaque das próximas mineiro. Não lives. é, Adoro senhor? esse sotaque. É uma delícia, doutora. A gente vai voltar a falar aí nos bastidores sobre aquela questão Combinado. dos rastreios e tal, Sim, porque é muito, muito bacana. Tati, um beijo enorme em você por ter facilitado tudo isso que está acontecendo agora. Enorme, Tati, agradecer eu beijo. também. Gratidão enorme para você, querida. E obrigada a todos que ficaram com a gente ou que passaram por aqui. E essa live fica para a posteridade, hein, gente? Vamos deixar lá no nosso canal. Acho que fica aqui no Instagram também, né, Matheus? Fica no Insta também. Quem quiser saber um pouco mais, entra aqui depois. Mas depois a gente pode selecionar os principais momentos também, né? Tá bom? E, ó, gratidão. Muito gratidão. obrigada. Tchau, gente. Amém. Obrigada. Beijo, beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.